Olá, boa noite para você. Bem-vindo ao programa Conversa com a Fonte. Todas as semanas, às quartas-feiras, neste horário, a gente tem um encontro aqui na OTV, com discussões de interesse dos curitibanos. Nesse primeiro programa, o tema não podia ser mais atual. É o bullying. A violência física, a violência psicológica que ocorre dentro de escolas. Normalmente as crianças são causadoras e também vítimas do bullying. O problema é tão sério que no começo do mês, um rapaz matou 12 alunos de uma escola no Rio de Janeiro e feriu outros 12. Depois, através de gravações que esse atirador deixou, nós ficamos sabendo que ele foi vítima de bullying quando era criança. Ele disse que iria fazer o massacre por vingança e também para lutar contra as pessoas que abusam da fraqueza dos outros. Os nossos convidados são os psicólogos Marcos Meyer, que é colunista do programa Bom Dia Paraná, Adriana Araújo, que é da ONG Não Violência, e também participa dessa discussão a jornalista Flávia Alves, editora do Núcleo de Educação do jornal Gazeta do Povo. Vamos começar o programa ouvindo o depoimento de quem já sofreu com o bullying. Essa primeira entrevista foi gravada no ano passado. Não tem justificativa. Você estudar, você ser uma coisa dentro da sala, você respeitar os seus professores, tratar os seus colegas com respeito e acontecer isso com você. Senti mal porque escrever na internet e saber que 5 colegas seus de colégio querem que você morra é uma coisa desagradável. E saber que eles falam isso na internet para várias pessoas que não te conhecem. Eu gostaria que alguém tomasse uma providência. Chamasse os pais, explicasse, mostrasse para eles que o que está sendo feito comigo é uma coisa que eles não gostariam que fosse feito com os filhos deles. Porque eu não gostaria que um colega meu, que um irmão meu aqui dentro de casa passasse por isso. Bom, esse foi o primeiro depoimento que nós ouvimos. Vamos ouvir já na sequência o segundo depoimento. Sabe o que aconteceu? Eu ficava chorando. Eu falava que eu não queria mais ir para a escola. Ela falava por quê? Eu pensei, eu pegava e falava, né, que eles ficavam me chamando. Eu pensei, isso vai passar nada. Bom, só para colocar os nossos convidados a par, o primeiro vídeo foi feito com uma aluna que era uma das melhores alunas da turma e ela acabou ganhando antipatia dos colegas e começaram a fazer o bullying com ela. No segundo, era uma aluna que recebeu um apelido por causa do cabelo que ela tinha. Esse vídeo, o segundo que nós vimos, foi feito em 2006. Eu queria começar perguntando para o Marcos Meyer por que é que algumas pessoas se incomodam e por que algumas pessoas são vítimas de bullying. É muito comum o ser humano se agregar por semelhança. Então, a gente faz as famosas panelinhas porque tem interesses iguais, os mesmos gostos, a gente vai nos mesmos lugares, pensa muito parecido. Agora, infelizmente, essa agregação faz com que o diferente fique mais evidente, fique em maior evidência. E aí há, para alguns grupos, essa exclusão e daí começa a tiração de sarro, pegar no pé, bater, xingar. Então, quando a gente faz essa exclusão, e aí, se ela for sistemática, causar dor física ou moral, no caso seria moral, e é feita por um grupo que é mais forte ou tem mais poder, então a gente diz, isso é bullying. Então o bullying começa a aparecer. É normal que aconteça essa percepção da diferença. O problema é que quando as crianças não estão preparadas para aceitar o diferente, aí elas começam a afastar e aí começa a possibilidade do bullying. Agora, o bullying, pelo menos no Brasil, me parece que é um fenômeno recente, né? Uma palavra que a gente começou a ouvir há 4, 5 anos desse período para cá, né? O bullying sempre existiu na história da humanidade, né? Só que ele começou a ser observado há poucos anos e no Brasil é bem mais recente ainda. Até nós não temos nenhuma palavra em português para designar esse tipo de coisa. A gente poderia dizer assédio moral, mas tem o assédio físico também, tem o bater, tem a violência. Então, a gente não acha uma palavra que determine tudo isso. Então, é uma palavra recente, ainda bem que tem uma palavra, porque daí quando a gente consegue nomear, a gente consegue combater, sem saber o que é, a gente fica assim no ar, não sabe como lidar com a questão. Então, bullying é uma palavra que vem do inglês, mas tem essa conotação da agressão. E em inglês a gente tem uma outra palavra também para o agressor, que é o bully, mas aqui no Brasil não pegou. Que seria o valentão, seria o chefe da turma. Exatamente, só que daí aqui no Brasil não pegou. Aqui no Brasil a gente chama de agressor e vítima. E o bullying é o processo todo, então ficou determinado assim pela história própria. Adriana, o que você acha dessa questão?
Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que o bullying é um fenômeno que está acontecendo nas escolas, mas é um fenômeno raro. Apesar das vezes a gente se impressionar quando vê imagens como essas que a gente tem visto aí nos últimos dias na mídia, né? Mas realmente é uma situação muito esporádica na escola. Existem os conflitos do dia a dia nas escolas, que é próprio das relações humanas e que as crianças e os adolescentes eles estão aprendendo a se relacionar também. E aí é muito importante a gente destacar que a escola tem um papel, né, é responsável por educar essas crianças e adolescentes para aprenderem a lidar com o conflito do dia a dia. Então a gente não pode criminalizar o conflito, porque o conflito vai fazer parte sempre. A gente não pode esperar que as escolas não tenham conflitos, porque os conflitos são naturais das relações humanas. Mas o que a gente está pecando é em não ensinar as pessoas a lidarem com os conflitos de uma forma pacífica. Diante dos conflitos, em geral, o que a gente faz? A gente tem as nossas emoções desequilibradas, a gente tende, quando a gente pensa num conflito, a gente tende a se sentir mal, angustiado, com raiva, irritado, com medo. E aí, qual é a nossa tendência diante desses sentimentos? A reagir de uma forma agressiva, né? Ou muitas vezes até de uma forma muito introspectiva, a autoagressão, né? Então, eu me calo, eu me isolo, mas isso também é uma agressão. As escolas, assim como os pais, precisam a ensinar essas crianças e adolescentes a lidar com essas emoções sem que seja de uma forma violenta. Como é que eu, diante de uma situação de conflito, posso agir? Eu posso, por exemplo, no momento de raiva, diante de um colega que me xingou, tentar me acalmar primeiro, antes de revidar. Isso é algo que as escolas precisam ensinar a fazer. Como eu me acalmo? Né? Eu dou uma saidinha, eu vou no banheiro, eu respiro, eu vou dar uma volta, ou eu tento conversar com alguém antes de falar com aquela pessoa que me agrediu, eu vou buscar alguém que eu me sinto próximo, que eu tenho confiança, e vou desabafar, para daí eu me acalmar e depois ir conversar com essa pessoa que me xingou, por exemplo, e dizer o que eu estou sentindo, e dizer, olha, não gostei desse jeito que você falou comigo. Às vezes, a pessoa nem teve tanta intenção de agredir. Sabe aquela história do olhar que a gente vê tanto nas brigas? Então, a menina só me encarou e isso foi suficiente para a gente marcar a briga na saída da escola. Às vezes, ela nem olhou mesmo para você, mas a pessoa se sentiu encarada. E olha como isso pode ser geradora de uma situação de violência que depois vai parar na mídia, na internet, porque não se falou sobre isso, né? E não se ensinou a lidar com essas situações que são do dia a dia das relações humanas. Eu queria aproveitar para a gente mostrar aqui, já que a gente está falando nessa questão de agressão, podem soltar as imagens, de um vídeo que foi feito na Austrália. Esse vídeo correu o mundo. Esse menino da direita, um pouquinho maior, ele foi vítima de agressão, de bullying dos colegas durante muito tempo, mas em dado momento ele explodiu, né? E olha só o que ele fez. Ele pegou o menino, levantou. Provavelmente esse menino não vai mais ser vítima de bullying, né, Marcos? Ele virou ídolo no país dele, né? E, não só percorreu o mundo, mas como fez com que esse menino, o gordinho que era a vítima, virou sensação. Agora nós temos um problema muito sério nesse vídeo, porque o pai apoiou a atitude do filho, e aí ele foi para a entrevista, e toda a mídia apoiou, tá todo mundo falando que legal que ele revidou, que legal que ele reagiu e não permitiu que o bullying continuasse acontecendo. É verdade, só que a reação jamais poderia ter sido feita fisicamente. Ele pega aquele menino nos braços, levanta e joga ele no chão. Agora, se vocês observarem a cena, quando ele joga, os pés do menino vão para frente e batem numa mureta. Ele poderia ter ali só quebrado, no máximo, quebrado a perna. Agora, se ele tivesse pego o menino e jogado no chão, inversamente, bateria a cabeça e poderia ter matado o menino. E aí quem que é o culpado? Então uma grande tragédia poderia ter acontecido por causa do uso da violência para resolver o conflito. Os conflitos, o bullying, tudo, tem que ser resolvidos, eles precisam ser resolvidos pela palavra. Olha lá, ele bate o pé na mureta, né? Ele poderia ter batido a cabeça. Se ele batesse a cabeça, a história toda teria sido outra, e aí nós teríamos uma tragédia muito mais grave, muito mais séria. Então a gente tem que ensinar essa criançada a resolver tudo pela palavra. Dizer assim, não estou gostando, viu? E ensinar a criançadinha a se posicionar dessa forma. E aí, se não funcionar, avisar o agressor, se você fizer isso de novo, eu vou falar para a professora, porque daí ele não é dedo duro, porque eu avisei que eu não sou dedo duro, eu avisei que ia falar, daí fala para a professora. Se ainda não resolveu, fala para a família ir na escola, para a escola resolver junto com a direção. Se a gente não segue esse processo, não tem essa sequência, a criança fica sozinha,
E sozinho não dá certo, que a gente já vê aí, a história mostra isso, que as vítimas, elas ficam cada vez sofrendo mais e depois tem os problemas psicológicos por causa disso. Flávia, você que é editora, né, dessa área de educação, né, você tem convivido muito com esses problemas em escolas, em primeiro e segundo grau, inclusive. O que você tem dessa sua experiência de histórias de bullying? Bom, primeiro que as pessoas não sabem diferenciar o bullying de uma agressão, de uma violência cotidiana. E também as escolas ainda não estão admitindo que elas são um ambiente passível de bullying. É verdade. A gente liga às vezes para pegar alguma entrevista, para pegar alguma palavra. Ah, mas na minha escola não tem bullying. E toda escola é um ambiente passível de ter bullying. E a diferença também ainda não está clara entre bullying e a violência cotidiana. Eu acho que a gente poderia até pegar esse ponto para explicar exatamente o que é bullying. O bullying tem que ser repetitivo, ou seja, tem que ser sistemático, ou diário, ou semanal, ou sempre naquela reunião. Então, ele tem que ser sistemático, ele tem que ser intencional, causando dor física ou dor moral, e há um desequilíbrio de força ou de poder. Então, um grupinho contra alguém ou uma pessoa contra outra, mas daí um outro grupo apoiando e rindo junto. Então, tendo essas características, a gente diz que é bullying. E não é bullying quando duas crianças brigam, xingam a outra e acabou. Isso por quê? Porque não é sistemático. Então, nós temos que prestar atenção nessas características para daí determinar o bullying. E entre os pares também, né? Porque esses dias um professor reclamou, eu estou sendo vítima de bullying. No caso dele, não era o bullying. O bullying é entre pares, entre alunos e alunos. Nós convidamos o professor Geraldo Peçanha de Almeida, ele é pedagogo, já escreveu livros sobre bullying, e nós fizemos uma entrevista com ele, ele deu entrevista à repórter Cláudia Selle, da OTV. Vamos ouvir o que ele diz sobre o que é bullying. Quando eu tenho uma força maior que faz isso com grande frequência e grande intensidade. Essa força maior que determina o próprio nome, né, bullying, o valentão, né, a origem, né, do valente. O valente pode ter sido composto a partir de uma força física minha, valentão, em relação ao frágil, ou a partir de uma força psicológica minha em relação ao frágil. Agora, essa força que a minha é concedida para eu me tornar o valentão do grupo, ela não é só minha, e é aí o primeiro erro da escola. Nenhum valentão, nenhum agressor do bullying o faz sozinho. Ele é patrocinado, fomentado e sustentado pelo grupo. Portanto, se o bullying surge e aparece na escola e tem uma vítima, a solução também deve se começar pelo grupo, porque a composição não foi individual. Ela pode ter sido individual, mas fomentada pelo grupo. A solução também tem que ser do grupo para chegar no agressor. Adriana, as escolas erram muito quando tentam combater o bullying? Eu acho que tem vários fatores aí, né? Eu acho que essa ideia que o professor destaca de que se deve trabalhar o coletivo. Isso é fundamental, e aí quando a gente pensa que a gente está numa escola, que é uma instituição que prima pelo coletivo, quantas ações estão sendo feitas, por exemplo, para valorizar os comportamentos pacíficos na escola? Quantas vezes você vê escolas que estão valorizando os alunos que foram gentis, que foram solidários, que ajudaram outros alunos? Você não vê isso nas escolas, você vê a valorização dos comportamentos violentos. Então, você destaca, todos os professores sabem o nome dos alunos que aprontam e que atrapalham em sala de aula, mas você não sabe o nome dos alunos que se destacam de uma forma positiva. Se nem a escola, enquanto instituição, valoriza, como você quer que as crianças e os adolescentes, que são os pares, iguais, vão valorizar? Né? Então, por isso, resgatando a primeira entrevista, a aluna que se destacava porque era inteligente, ela não foi valorizada por esse grupo, porque ela não era semelhante a esse grupo, porque ela não foi valorizada pela instituição. Né? Então, é muito importante que as escolas comecem a valorizar os comportamentos pacíficos, de respeito, de solidariedade, de gentileza, de diálogo. Né? As escolas têm que valorizar os alunos que, sim, vão propor espaços para conversar sobre isso. E aí é fundamental que a escola crie esses espaços de mediação de conflitos, onde os alunos vão poder buscar esses espaços, esses professores,
para desabafar, para dizer do que estão passando, do que estão sentindo, mas é muito importante a gente pensar que no bullying ou nas situações de conflito, a gente não deve buscar culpados, né? Quem é vítima, quem é o agressor. Então, a gente precisa criar esse espaço de mediação, onde alguém até pode ter cometido uma violência e alguém foi a vítima, mas vamos conversar sobre isso, porque muitas vezes foi mal entendido, foi uma situação em que não precisa se buscar violência para resolver. Vamos conversar, e aí é o papel da escola com um professor mediador, por exemplo, que vai ouvir ambas as partes e vai ajudar esses alunos a chegarem juntos a uma solução pacífica. Agora, eu acho muito importante a gente destacar que já que estamos falando em instituição, em coletivo, que esse trabalho precisa começar entre os professores, entre os adultos da escola. Porque a gente fala da necessidade de ensinar os alunos, mas muitas vezes nós adultos não sabemos como lidar com esses conflitos, não sabemos lidar com as nossas emoções e sim estamos sendo violentos também diante dessas crianças e desses adolescentes. E que exemplo nós estamos sendo para esses alunos, né? Quando diante de uma situação de conflito, por exemplo, nós agredimos, nós xingamos, nós nos omitimos. Quantas vezes eu já ouvi em escolas, por exemplo, em que um aluno foi vítima de alguma situação de preconceito diante de um professor em sala de aula e o professor foi omisso. É verdade. Muitas vezes porque não sabe o que Eu até fazer. tenho uma pergunta, o que os professores podem fazer fora da sala de aula? Porque a gente vê muito caso de bullying extrapolando os muros da escola. O cyberbullying, que está muito atual, né? O que eles podem fazer fora desse ambiente escolar? Você sabe, Flávia, que a gente estava falando o que a escola precisa fazer. Tem família que busca a escola, a direção da escola, e a direção daí fala assim, não se preocupe, isso é da fase deles, isso é da adolescência. Né? Outra reação errada da escola é dizer também, fala para o seu filho não ligar, porque quando a gente não liga, aí eles já esquecem. São mitos que tem na sociedade que acredita ainda que essas coisas do bullying se resolvem apenas deixando de lado, não fazendo nada, é uma fase, isso é próprio da adolescência, isso já vai passar. Não, nós temos que ter ações efetivas, né? Nós temos que, assim, se todas as instâncias da escola agirem contra o bullying, aí ele é erradicado, senão não. Então, os professores precisam saber, os alunos precisam saber, os pais e os funcionários. Quando todas essas instâncias da escola estiverem contra o bullying e a favor de uma construção das relações saudáveis, aí a gente tem o fim do bullying nessa escola. Senão, a gente continua perpetuando esse tipo de problema. E aí, Marcos, eu acho que assim, a gente também não só trabalhar no sentido de informar, né? Porque existe um pouco essa preocupação das escolas. Vamos fazer palestras sobre bullying. Dá uma palestra e resolveu. Dá uma palestra e resolveu. Não é assim. Na verdade, é no cotidiano, é no dia a dia e às vezes, nem falando sobre bullying, mas falando sobre cultura de paz, falando sobre como eu respeito, como eu dialogo, como eu sou justo diante disso. Eu estou prevenindo bullying nessas horas, às vezes nem tocando na temática do bullying, né? Mas falando da cultura de paz como um todo. Agora, é curioso porque o bullying acontece entre crianças, entre adolescentes, e o que pode levar as pessoas a acharem o que é bullying e o que pode levar as pessoas a acharem o que não é bullying. Nós conversamos, então, com o professor Peçanha, ele deu uma informação à repórter Cláudia Selle. Vamos ver o que ele diz sobre o que não é bullying. A situação em relação ao bullying é que, assim, retirar esse adjetivo de que o bullying é moda, né? Os pais, as escolas, por muitas vezes eu tenho ouvido isso, dizendo assim, agora todo mundo fala em bullying, então agora o assunto do momento é bullying. Na verdade, o bullying sempre existiu e é preciso também ponderar o que é bullying e o que é determinação de espaço. As crianças na educação infantil, elas mordem uns aos outros em busca dessa determinação do espaço. Elas roubam, escondem objetos, buscando também essa determinação do espaço. E conforme elas vão crescendo, nós vamos percebendo que, ora eu estou inventando que a fulana gosta de você e na verdade aquilo não procedia. A fulana disse isso de você, mas as crianças e os adolescentes fazem isso de uma forma quase que igualitária, de igual para igual, e isso é importante e até saudável do ponto de vista de composição do espaço social. É difícil, né? Você conseguir equilibrar o que é e o que não é. A fronteira é muito próxima. Existe um termo em psicologia que a gente chama de combatividade. Quando a gente elimina a combatividade de uma criança, a gente faz ela virar uma Maria vai com as outras, sem personalidade. Então, por exemplo, duas criancinhas pequenas, uma pega o brinquedo da outra e puxa, a outra se defende e puxa de volta.
Essa interação, ela é importante que aconteça. E daí, quando o adulto é mal preparado, ele já interfere. Ele vai lá e diz, não, vem aqui, pega outro brinquedo. E aí elas não aprendem a lutar por aquilo que desejam e a outra criança não aprende a defender aquilo que é dela. E isso é natural das crianças, elas precisam ter essa interação. Isso não tem nada a ver com bullying, isso é próprio do crescimento da maturidade psicológica. Então a gente precisa deixar as crianças interagirem. O que a gente faz? Interfere quando é exagerado. Quando saiu dos limites, né? Quando está muito, aí a gente faz uma interferência. Se não, a gente deixa acontecer. E eu acho que nesse sentido há uma preocupação que é importante da gente não criminalizar o bullying, né? Justamente porque entende que é um processo de desenvolvimento e de aprendizagem. Está errado e o agente do bullying precisa aprender que está errado. Então, a instituição como um todo tem que colocar limites, tem que ensinar, tem que punir, tem que mostrar quais são as consequências, inclusive antes até que aconteça o bullying. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não criminalizar, porque nós estamos falando de crianças e adolescentes. Então, eles estão num processo de aprendizagem, eles estão aprendendo a como se relacionar. E é papel da escola. Se a gente criminaliza, a gente está, de alguma forma, dando um atestado de que a escola e os pais não fizeram bem o seu trabalho. É verdade. Muitas escolas apelam para expulsão, para suspensão. Sim. Então, não é certo isso. A punição ela não educa, né? Ela não é corretiva. Quando existe punição, as crianças só não fazem aquilo na presença do punidor. Sim. Mas saiu essa pessoa, daí eles fazem. Então, a punição ela não é educativa, não é boa que aconteça. O que a gente precisa fazer realmente é uma construção dos valores, uma formação, uma educação realmente a respeito da construção da paz e do comportamento adequado. Nós vamos fazer um intervalo e já já a gente volta falando dos números do bullying em Curitiba e o que fazer para evitar que esse problema continue crescendo.